Livro de Filipenses, capítulo 2. Todos acharam aí? Filipenses 2. Deixa aberto. Daqui a pouco nós vamos ler, amém? Como o pastor colocou, nós estamos encerrando, uma série de colunas da nossa comunidade. E eu acredito que esses 5 pontos que nós vimos e vamos ver hoje, o último ponto, são pontos importantíssimos para qualquer igreja que queira se considerar uma igreja saudável. Isso não é uma exclusividade nossa, mas desejamos que toda igreja que ensine a sã doutrina e queira ter uma doutrina saudável para os seus membros, que elas possam adotar esses 5 pontos. E apenas para relembrar os irmãos, nós começamos com a adoração. Uma das colunas da igreja deve ser a adoração, a importância de nós adorarmos ao Senhor e termos a consciência também que nós somos feitos para adorar ao Senhor, para dar glória a Ele e para que Ele seja sempre glorificado por meio das nossas vidas. O segundo ponto foi a missão. Existe uma missão para cada um de nós, assim como há uma missão dada pelo Senhor à igreja, e nós temos que alcançar essa missão, fazer com que essa missão da igreja se torne também a nossa missão de vida. Isso é muito importante, porque quando nós temos uma missão, nós temos objetivos, e quando nós temos objetivos, nós somos disciplinados com a nossa vida a alcançar aquilo que está proposto para cada um de nós. Então é importante você, dentro da sua missão, entender que também há uma missão a você como igreja, como servo do Senhor. O terceiro, nós vimos a parte do discipulado, que isso é importante, nós nos tornarmos verdadeiramente discípulos, do Senhor Jesus. Esse discipulado requer a cada um de nós que nós nos doemos, que nós nos acheguemos mais a Deus e nós possamos nos render a Ele, para que esse discipulado possa gerar em nós maturidade, porque o discipulado vai gerar em cada um de nós maturidade e crescimento espiritual. O quarto que nós vimos no domingo passado foi a comunhão, a importância de nós termos comunhão uns com os outros e termos a nossa comunhão também para com Deus, ou seja, nós termos sempre reservado na nossa agenda corrida um dia, um momento, uma hora para termos uma comunhão especial com o Senhor. Isso não significa que o restante do dia nós não teremos, sim teremos, mas é importante nós termos um momento para com Deus e termos também esse momento de comunhão para com os irmãos. E por último, hoje, irmãos, os irmãos estão com o folheto aí, a última coluna, ou o último pilar que nós vamos falar nessa manhã, é sobre o servir. Você foi moldado para servir a Deus. E como nós podemos servir a Deus? Nós podemos servir a Deus servindo aos nossos irmãos. Nós podemos servir a Deus servindo a nossa comunidade. Nós podemos servir a Deus servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Porém, irmãos, eu coloquei aqui como uma introdução que o ato de servir atualmente está fora do contexto da nossa sociedade atual. Ou seja, nós vivemos e estamos inseridos numa sociedade que cada vez mais visa o seu individualismo, ao olhar somente para si. Então, quando nós falamos de servir e servir o nosso próximo, nós estamos indo na contramão daquilo que nós estamos vendo lá fora. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade individualista, que se dedica a servir a si mesma. Nós podemos observar isso de uma forma muito clara. As pessoas cuidam dos seus próprios interesses. Ou seja, aquilo que é interessante para mim é aquilo que eu vou dar prioridade para a minha vida. Aquilo que é importante para mim é aonde eu vou me dedicar. Então, quando nós falamos de servir e servir a Deus, servindo ao nosso próximo, isso vai contra uma realidade atual nas nossas vidas. Isso é importante também, nós temos a compreensão, irmãos, que nós somos criados assim também.
Nós somos criados num ambiente de competição. Desde criança nós somos criados e nós somos educados a competir. Os nossos pais querem que nós sejamos o melhor na escola, nós queremos que sejamos destaques em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Nós sempre olhamos as pessoas que estão ao nosso redor como os nossos adversários. Os nossos conceitos ele é diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos criados num ambiente de competição e a Bíblia nos ensina a cooperar. Nós somos criados num ambiente de rivalidade e egoísmo e a Bíblia nos ensina a compartilhar. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado no nosso meio, dentro dos nossos corações, de que servir não é bom. Servir é bom, servir é excelente. Por quê? Porque nós estamos cumprindo com a vontade de Deus. E não menos importante, por ser o último, mas servir vai falar muito daquilo que nós crescemos e amadurecemos em Deus. Isso é muito importante nós termos essa compreensão, porque no ambiente que nós estamos inseridos, nós sempre enxergamos as pessoas como os nossos adversários. Nós não enxergamos as pessoas como alguém que poderia ser servido por cada um de nós. Quer ver um exemplo básico para nós, do nosso contexto, do nosso dia a dia? No nosso trabalho. Se na nossa empresa, onde a gente desenvolve um trabalho, é contratada uma pessoa que vai exercer a nossa mesma função, a primeira coisa que vem aos nossos corações é o medo de ser mandado embora, é o medo de ensinar o trabalho, é o medo de compartilhar as informações que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós não enxergamos a pessoa como alguém que nós iremos compartilhar ou servir, mas nós enxergamos aquela pessoa como alguém que pode tirar a nossa vaga de trabalho. Nós enxergamos aquela pessoa com que pode tirar o nosso posto. Então, nós retemos as informações, nós não queremos servir essa pessoa. Por quê? Porque nós estamos inseridos num ambiente de alta competitividade. E aonde nós temos que performar, aonde nós temos que apresentar trabalhos, aonde nós sempre estamos participando de um jogo aonde vence o melhor. E nós temos que entender que servir vai muito mais além de uma competição. Nós temos que mudar essa mentalidade nas nossas vidas, porque senão, se nós não tivermos a segurança de que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem está à nossa frente, que o Senhor é quem tem cuidado verdadeiramente de nós, nós nunca iremos nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós sempre estaremos lutando e batalhando para manter aquilo que nós já temos, sabendo que o que temos ou o que alcançamos veio da mão do Senhor. Foi o Senhor é quem nos deu, é o Senhor é quem tem dado a cada um de nós, que nós não somos merecedores de coisa alguma. E a outra coisa é que também isso não é valorizado. O servir na sociedade não é valorizado. Então, se não é valorizado, eu não pratico. Eu só pratico aquilo que é valorizado. Então, como isso não faz nenhum sentido e como servir não há mérito, para que eu vou servir? Então, nós temos que começar a refletir, irmãos, como está o nosso servir a Deus. Como está essa matéria que é importante demais para cada um de nós. E aqui no texto, vamos ler Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até aqui. É interessante, irmãos, e nós poderíamos pegar diversos modelos bíblicos para mostrar a importância do servir. Mas o maior exemplo bíblico que nós podemos ver sobre servir é o nosso Senhor Jesus. Na aula da manhã, hoje na Escola de Discípulos, nós falávamos sobre a superioridade de Cristo na carta de Hebreus. E nós podemos ver a superioridade de Cristo no servir nesse texto que nós lemos de Filipenses. O nosso maior exemplo de inspiração em serviço sempre será o Senhor Jesus. Porque vimos que Ele é supremo, vimos a sua supremacia, aonde Ele, sendo o próprio Deus, Ele se humilha e Ele se coloca na condição de servo para servir toda a humanidade. Ou seja, se nós queremos aprender a servir, nós temos que aprender por meio de Jesus. Jesus é o caminho para que nós possamos aprender o que é verdadeiramente servir. Servir a Ele, servir a Deus Pai e servir aos irmãos. Amém? Nós vamos aqui agora, por parte dos versículos, no versículo 1 aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos de misericórdia, nisto completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Irmãos, a única fonte de servir verdadeiramente, de acordo com os princípios de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o único meio, Ele é a única fonte, Ele é a única pessoa que nós devemos depender para ter tudo aquilo que é necessário para aprendermos a servir. Ou seja, não há um outro meio de nós aprendermos a servir a Ele ou ao próximo, se não for usando ou utilizando dos recursos que o nosso Senhor Jesus traz a cada um de nós. Nós não somos capazes, irmãos, de servir a ninguém se nós não entendermos quais são os recursos que Deus tem nos dado para servir. Não há uma metodologia, não há uma forma, não há uma regra. A única fonte de toda a inspiração de serviço é o próprio Senhor Jesus. E aí nós podemos deixar claro aqui, irmãos, nesse primeiro contexto, é que para servir é necessário amor. Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos estar envolvidos em muitas coisas, mas o servir depende única e exclusivamente de amor. Não há uma outra forma de servir. Há outras maneiras de fazer coisas, há outras maneiras de participar de coisas, há outras maneiras de ajudar pessoas, mas a única forma verdadeira de servir e servir como cristão é baseada e é pautada no amor. Sem amor, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, nós nada podemos fazer. Sem amor, nós não podemos ser verdadeiramente cristãos, ou servir de uma forma verdadeira. Porque nós podemos ver aqui no versículo 2, que Paulo ele continua dizendo, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, o apóstolo Paulo ele faz uma chamada, ele exorta a igreja de Filipos a terem esta mesma compreensão da importância de servir em humildade. Ou seja, não adianta nós entendermos que é necessário amor. É importante nós entendermos que nós devemos amar, mas que esta compreensão tem que ser unânime dentro da comunidade. Essa compreensão tem que ser unânime nos nossos corações. Por quê? Porque quando nós
fomos unânimes, nós estaremos verdadeiramente unidos num propósito. Ou seja, quando nós colocamos todos esses temas para a igreja como colunas da comunidade, é para que a igreja entenda de uma forma única e unânime a importância de cada tema para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida coletiva. Para a sua vida pessoal para com Deus, mas para a sua vida coletiva para com a comunidade. Porque é isso que a igreja acredita, é isso que a comunidade acredita. E é isso que Paulo também traz aqui na carta a Filipenses, dizendo assim: completem a minha alegria, estejam unânimes, estejam unidos, entendendo que o serviço tem que ser baseado no amor, e esse amor tem que ser baseado em Cristo, porque Ele será o supridor de todos os recursos necessários para que vocês sirvam e sirvam em alegria. Ou seja, o servir a Deus, ele deve ser com alegria, mas essa alegria só vai vir quando nós entendemos que o amor é necessário para que haja um serviço verdadeiro. E aqui ele faz essa chamada: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Porque, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas com objetivos diferentes, com motivações diferentes, com intenções diferentes. E nós podemos fazer muitas coisas juntos, pensando diferente, com motivações diferentes. Mas não é isso que Cristo quer para a sua igreja. Cristo quer que nós façamos sim muitas coisas, mas com o mesmo pensamento, com a mesma motivação e com a mesma intenção. E a intenção é que Ele seja glorificado. Como diz a música, que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja. Aqui ele continua dizendo, no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Por isso que é importante nós entendermos que o serviço cristão ele deve ser sempre pautado no amor, porque, como eu disse, nós podemos fazer muitas coisas, mas eu coloquei 3 perguntas aqui que nós devemos responder a nós mesmos. E a primeira é: qual é a real motivação que me leva a trabalhar para Deus? O que me impulsiona, o que me motiva a trabalhar para Deus? Ou fazer alguma coisa para Deus? E nessa avaliação, irmãos, nós podemos descobrir muitas coisas que não são legais, muitas coisas que não são importantes, muitas coisas que nós devemos deixar de lado, mas continuar trabalhando para Deus. A segunda pergunta é: estamos servindo a Cristo ou estamos servindo aos nossos interesses? Porque o apóstolo Paulo declara no versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, nós estamos servindo aquilo que nós estamos fazendo para Deus, ou para a comunidade, ou para as pessoas. Eu estou fazendo verdadeiramente a Deus, ou eu estou fazendo para mim? Eu estou fazendo ao Senhor, ou estou fazendo por uma motivação interna? Porque nós vemos, irmãos, outros grupos religiosos fazendo grandes coisas, mas o objetivo deles fazerem essas grandes coisas é para que eles melhorem, para que eles se tornem bons, para que eles possam aprimorar a sua bondade. E isso não é servir, isso é fazer coisas. E nós fazemos, irmãos, por vezes muitas coisas e servimos muito pouco. Essas perguntas, elas devem estar guardadas no nosso coração, e o Espírito Santo, ele vai nos dar as respostas. Quando você perguntar a si mesmo: estamos servindo a Cristo ou os nossos interesses? E a pergunta número 3 é: como o meu servir está sendo julgado por Deus? Se Deus hoje fosse julgar as nossas ações, se Deus hoje fosse julgar aquilo que nós estamos fazendo para Ele, qual seria o julgamento de Deus para aquilo que nós estamos fazendo? Será que nós estamos servindo a Ele mesmo, ou nós estamos fazendo coisas na igreja?
ou fazendo coisas fora da igreja? São perguntas que nós devemos nos preocupar em fazer a cada um de nós, a nos policiarmos para saber qual é a real motivação. Por que eu faço algo para Deus? Por que eu faço algo dentro da igreja? Por que eu faço algo na comunidade onde eu estou inserido? Por que eu faço algo aonde eu trabalho? O que me impulsiona a fazer isso? Porque ainda nós temos esses ranços da sociedade que eu disse no começo da pregação, que nós somos competitivos, que nós sempre temos que apresentar um melhor resultado, que nós sempre temos que ter destaque naquilo que nós fazemos. Não que isso seja errado, mas a motivação com que faz com que nós sejamos assim pode ser errado. E aí nós podemos cair num engano de que estamos servindo, mas nós não estamos servindo. Nós estamos fazendo coisas, mas nós não estamos servindo a Deus da maneira correta. No versículo 3, na parte B, ele diz assim: mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, quando eu me coloco numa posição de humildade, eu me coloco numa posição de que as pessoas que estão ao meu redor são superiores a mim. E quando eu tenho esse entendimento de que as pessoas são superiores a mim, eu vou sempre servir aqueles que são superiores. Não é assim? Não é assim que nós somos ensinados? Os nossos pais são autoridades superiores sobre nós. E se os nossos pais são autoridades superiores sobre nós, nós servimos aos nossos pais. No nosso trabalho, se nós temos um gestor, se nós temos um gerente, um encarregado, um supervisor, um diretor, se ele é superior sobre nós dentro da hierarquia, nós estamos lá para servir essa hierarquia. Mas a Bíblia aqui nos ensina, Paulo nos ensina na parte B do versículo 3, que nós devemos considerar as pessoas que estão ao nosso redor superiores a nós. E por que ele diz isso? Porque se nós considerarmos as pessoas superiores a nós, nós estamos nos colocando numa posição de humildade. E essa posição de humildade vai nos impelir a servir as pessoas. Independente do grau de escolaridade dela, independente do grau da função dela dentro do trabalho, independente de onde ela está inserida, o que ela faz. Os modelos de gestão, irmãos, empresarial que mais estão dando certo é da liderança que é participativa. O líder que auxilia os seus liderados. O líder que colabora com o exercício das funções dos seus liderados. Uma liderança servidora. E aonde nós vamos ver isso, irmãos? Cristo. Nós não precisamos fazer uma faculdade, eu não sou contra fazer, estudem mesmo, façam faculdade. Mas nós vamos ver isso. Jesus, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Deus Todo-Poderoso, sendo um servo, pegando 12 homens e servindo esses 12 homens, sendo um líder que serve. E nós vamos ver isso na sua riqueza máxima, quando Jesus agora reúne os seus discípulos na última ceia, e ele agora cinge o seu corpo com uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Lavar os pés de um judeu era obrigação de qualquer escravo. Qualquer escravo era aquele que lavava os pés de um judeu. E Jesus agora, num ato simples de humilhação, num ato de servidão, diz para os seus discípulos: se eu, sendo Deus, se eu, sendo o Senhor, faço isso com vocês, façam vocês também com as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, se o próprio Deus, ele se colocou numa posição inferior aos seus próprios discípulos, por que nós não podemos nos colocar em posições inferiores aos nossos irmãos? É que isso, irmãos, por vezes mexe com o nosso brio. É que isso às vezes mexe com a nossa dignidade, talvez. Mas o apóstolo Paulo ele nos exorta a nós aniquilarmos ou amortizarmos ou fazermos morrer a nossa natureza terrena, para que a natureza de Deus possa florescer em nossos corações. E aqui ele diz:
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Faça esse exercício. Se você agora começar a enxergar as pessoas como superiores a você, vai brotar no seu coração o desejo de servi-las. E aí agora você vai passar a aprender a servir as pessoas, mas em humildade. Porque servir em humildade não é esperar elogios, não é esperar reconhecimento, não é esperar recompensa. Servir em humildade é simplesmente servir, sem esperar reciprocidade. Às vezes nós não teremos reciprocidade, mas nós não devemos mudar a nossa maneira de servir, baseado no comportamento das outras pessoas. Nós devemos ir influenciar as outras pessoas, mediante aquilo que nós estamos sendo diante delas. E aqui ele continua: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não olhe somente para você, não olhe somente para as suas prioridades, não olhe somente para aquilo que é importante para você. Comece agora a enxergar o que é importante para as pessoas que estão ao seu redor. Isso começa, irmãos, e não é rede de casais hoje, mas isso começa no casamento. Às vezes nós temos que nos colocar em posições inferiores ao nosso cônjuge para entender o que é importante para ela, para que aquilo seja valorizado. Eu estou servindo a minha esposa desse jeito. Eu estou servindo o meu marido desse jeito. Isso começa dentro de casa, porque eu não vou olhar somente para aquilo que é importante para mim, mas eu vou olhar aquilo que é importante para aquilo que está ao meu redor. Então, ele fala assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também para qual o que é dos outros. Nós não somos, irmãos, o centro do universo. Nós não podemos nos comportar dessa maneira. Nós temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque eu disse hoje na parte da manhã, na aula aqui, que nós temos o verdadeiro pão. O pão mais puro, o pão que traz todo o alimento, o pão necessário para matar a fome de todo mundo, está nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com esse pão? Muitas vezes nós estamos só comendo e nem valorizando esta alimentação. O pão está na nossa mão. E o servir é uma responsabilidade nossa, de levar este pão, o pão que desceu do céu, o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós olharmos somente para o que é nosso, nós não enxergaremos qual é a necessidade do próximo. Nós não conseguiremos enxergar o que realmente as pessoas precisam. E nós sabemos, irmãos, o que realmente as pessoas precisam. As pessoas precisam de Jesus. As pessoas precisam deste pão, o pão da vida. As pessoas precisam experimentar aquilo que nós temos experimentado. As pessoas precisam viver aquilo que nós temos vivido. As pessoas precisam entender aquilo que nós temos e já temos entendido. E o servir está ligado intimamente com isso, porque essas pessoas só conhecerão, só experimentarão, só serão transformadas quando nós entendermos a nossa responsabilidade de servir aquilo que nós já temos experimentado. E esse serviço tem que ser feito em humildade, porque muitas das vezes nós vamos oferecer o pão e as pessoas jogarão o pão fora. Muitas das vezes nós vamos levar o pão e essas pessoas não vão querer o pão. Mas o fato dessas pessoas não quererem o pão ou jogarem o pão fora não pode mudar a minha intenção de levar o pão, de compartilhar o pão, porque eu estou numa posição de humildade. Eu estou numa posição em que eu considero as pessoas superiores a mim mesmo. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ou seja, este é um convite que Paulo faz a cada um de nós, irmãos, nessa manhã. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se Jesus desejou servir
porque nós não desejamos servir também. Se Jesus entregou a sua vida ao serviço, por que nós não podemos entregar a nossa vida também ao serviço? Há maneiras, há meios, há caminhos, irmãos, de nós podermos servir ao Senhor de uma forma verdadeira, de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma em humildade. E no versículo 6 ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como figura humana. Ou seja, o exemplo, irmãos, é a base de tudo. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Nós podemos falar muito, irmãos, sobre servir, mas o fazer é que vai fazer a diferença. Nós podemos falar muito sobre a adoração, mas o adorar é o que vai fazer a diferença. Nós podemos falar muito sobre missão, mas estar comprometido com essa missão é que vai fazer a diferença. Nós podemos falar muito sobre discipulado, mas se colocar na posição de discípulo é que vai fazer a diferença. Nós podemos falar muito de comunhão, mas criar oportunidades e participar dessas comunhões é que vai fazer a diferença. Nós podemos falar muito sobre servir, mas o exemplo é que vai convencer as pessoas. Isso que Jesus fez, pois ele não, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ou seja, Cristo, ele é o modelo. Ele se esvazia de toda a sua glória e ele dá o exemplo. Se eu servir, vocês também podem servir. Se eu servir, vocês também devem servir. Se eu fui capaz de esvaziar de toda a minha glória, vocês também são capazes de se esvaziar de tudo aquilo que tem impedido vocês de servirem. Jesus, ele é o exemplo, e o exemplo vivo. Ele se esvazia da sua glória. E o que hoje tem nos atrapalhado a servir? Não é a glória de Deus, porque se nós estivéssemos cheios da glória de Deus, nós estaríamos servindo. Talvez nós estamos cheios de conceitos errados sobre a nossa vida e sobre o Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos faz um convite nessa manhã: se esvazie. Se esvazie de tudo aquilo que tem te impedido em servir. Se esvazie de tudo aquilo que tem bloqueado o seu serviço. Porque Cristo, ele se esvaziou de toda a sua glória. E aí entra a diferença, porque quando Cristo se esvazia de toda a sua glória, é como se ele estivesse se humilhando, se colocando numa posição de humildade. E é isso que nós devemos fazer, nos esvaziar talvez do nosso orgulho, da nossa pretensão, da nossa superioridade, se esvaziar de tudo isso, se colocando numa posição de humildade para poder servir. Porque se eu não me esvaziar de tudo isso, eu não vou servir. Eu posso até fazer coisas, eu posso até participar de coisas, eu posso até ter boas intenções ou boas ações, mas ainda não será o serviço cristão. Porque não houve esvaziamento, não houve posicionamento em humildade, não está pautado e baseado no amor. No versículo 8 ele declara: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É que existe, como eu disse no começo, um paradigma dentro de nós, de que se nós nos humilharmos, eu estou agora me colocando numa posição vergonhosa. Não é isso que nós pensamos? Eu não vou me humilhar. Porque se humilhar, nós fomos ensinados a isso. A se humilhar é se colocar numa posição vergonhosa. Mas Cristo, irmãos, se humilhou. Cristo se esvaziou. Cristo deixou a sua glória.
E se nós somos seus discípulos, se nós queremos adorá-lo, se nós queremos servi-lo, se nós queremos ter comunhão com ele, se nós queremos participar de um discipulado, vai ser necessário também nós tomarmos a nossa cruz e avançarmos, e não olharmos mais para trás. Porque ele se esvaziou, ele se humilhou. E se ele é o modelo para cada um de nós, se humilhe também, se esvazie também. Para que o verdadeiro serviço cristão possa fazer sentido na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. O julgamento do nosso trabalho para Deus será de acordo com aquilo que nós poderíamos ter feito e não sobre o que fizemos. Depois os irmãos leiam Mateus capítulo 25. Vocês vão ver que as pessoas que foram para a esquerda e não entraram no gozo do Senhor, elas não entraram no gozo do Senhor não por aquilo que elas fizeram, mas por aquilo que elas deixaram de fazer. E se nós não entendermos a importância de servir a Deus, nós poderemos não entrar no gozo do Senhor, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. O que nós temos deixado de fazer? O que nós temos deixado para trás? Há muita necessidade, irmãos, a gente sabe disso. Há muita necessidade, todo tipo de necessidade. Mas o serviço cristão, ele vai suprir todas essas necessidades. Cristo, ele supre todas as necessidades. É o que está escrito em Filipenses capítulo 4. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Amém? E aqui nessa folheto que os irmãos receberam, nós temos aqui que servir é a essência do cristianismo. Ou seja, isso faz parte do cristão. Se nós não estamos exercendo o serviço, nós não estamos fazendo valer a natureza, a essência desse cristianismo. O servir também, irmãos, é um sinal de maturidade. Só serve quem é maduro. O imaturo faz coisas, mas o cristão maduro, ele serve. O serviço é a base da verdadeira religião. Porque nós vamos ver lá em Tiago 1,27, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incontaminado do mundo. Ou seja, é servir as pessoas e manter-se com o coração limpo diante de toda essa contaminação que há no mundo. Nós podemos ver que servir é o que Deus espera dos seus filhos, porque nos foi dada a missão. A missão é levar o evangelho. A missão é pregar as boas novas. E pregar as boas novas e levar o evangelho está ligado intimamente com serviço, trabalho, missão. E as perguntas, irmãos, para nós refletirmos essa semana é: quais são os seus talentos? Quais são as habilidades que Deus te deu? Porque talvez você pergunte: mas Lincoln, como eu vou servir então? Sirva com aquilo que Deus já te deu. Eu tenho certeza absoluta que você tem talento, que você tem dom, que você tem habilidade, que você tem vocação. E o que é isso? É aquilo que você faz de melhor. O que você faz de melhor? Use isso para servir a Deus. Quais são as suas experiências? Cada um de nós aqui temos um testemunho. Cada um de nós aqui temos uma experiência de vida. Cada um de nós aqui temos uma marca que Cristo colocou. Use esta marca, use essa experiência, use essa maturidade, compartilhe isso com as pessoas. Você estará servindo ao Senhor. Ou então, o que inquieta você? O que deixa você incomodado? O que você não consegue enxergar sem falar assim: meu Deus, como isso pode estar acontecendo? Talvez essa seja a oportunidade que Deus está te dando para você servir a Ele, em humildade, em amor.
Então, irmãos, que essa reflexão sobre serviço não acabe aqui, não acabe neste culto, mas que ela possa perdurar por toda a nossa vida, especialmente por toda essa semana, por todo esse dia, que nós possamos meditar verdadeiramente sobre a nossa responsabilidade de servir a Deus.